Floresta amazônica. Aqui vivem 40% das espécies do planeta. Museu Guild, Belém. Centro de ciências escolhido pelo governo brasileiro e pelo G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, para receber recursos do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais. Mas por que o museu foi escolhido? Qual a sua história? Belém, final do século XIX. A cidade era muito visitada por cientistas do Brasil e do exterior. Durante o século XVIII e na primeira metade do século XIX, naturalistas ingleses, franceses e alemães visitavam a Amazônia e o material coletado era levado para a Europa e estava sendo exposto nos museus de lá, e também o conhecimento ia embora da região. Então, alguns intelectuais liderados pelo Ferreira Pena, Domingos Soares Ferreira Pena, eles tiveram a ideia de criar uma associação, que foi a Associação Filomática, em 1866, que ela, além de reter o conhecimento na área, principalmente na área da história natural e etnografia da Amazônia, ela também supriria o papel da academia, porque nessa época não haviam escolas superiores aqui na Amazônia. E eles então criaram a Associação Filomática, que foi o núcleo que deu início ao Museu Paraense. A Associação Filomática foi pioneira na pesquisa geológica e arqueológica na Amazônia, tendo atraído a atenção de naturalistas viajantes pela importância de suas coleções relativas à memória dos povos. O Ferreira Pena, ele era um republicano em plena época de império ainda. E com isso ele não conseguia muitas verbas, ele não pôde, todos os ideais que ele tinha, que ele pretendia colocar em ação, ele não conseguiu. Mas ele foi um cientista de primeira, como se diz. Em 1888, ano da morte de Ferreira Pena, o museu fecha as portas. Virada do século, apogeu do ciclo da borracha. A exportação se torna muito lucrativa e Belém se desenvolve rapidamente. O Museu Paraense recebe total apoio do governador Lauro Sodré e Emílio Guild é convidado a assumir a direção em 1894. Naturalista suíço, radicado no Rio de Janeiro, Guild compõe uma excelente equipe de cientistas para implementar a pesquisa no museu e cria o Parque Zoobotânico. Em 1894, quando Emílio Guild veio a Belém para dirigir o Museu Paraense, ele sentiu a necessidade de publicações científicas e assim concebeu, em 1894, logo ao chegar, o boletim do Museu Paraense de História Natural e Etnografia, que foi publicado 2 anos depois. Em poucos anos, o Emílio Guild realmente transformou aquele museu paraense num museu com moldes internacionais, com padrão de qualidade, digamos assim, né, moldado em função de museus europeus e norte-americanos. O Guild, ele era uma pessoa muito bem articulado com o poder, né, brasileiro naquele período. Tanto prova que ele teve uma atuação muito importante na definição das fronteiras do Brasil com a atual Guiana Francesa, né, aquela famosa região do Contestado do Amapá. Né. O Guild, no final do século XIX, fez pesquisas pelo museu na área do Amapá e, na verdade, essas pesquisas, além do fato de serem pesquisas estrito sensu, serviram como fonte, digamos assim, de informações para o Barão do Rio Branco,
que então era o que defendia os interesses brasileiros na disputa do Brasil com a França. Por volta de 1908, o Guild renunciou à direção do Museu Guild e deixou em seu lugar o seu discípulo, que era Jacques Huber, um botânico suíço, mas muito familiarizado com a Amazônia, muito adaptado à Amazônia. Poucos anos depois que o Guild deixou o museu, veio aquela célebre crise da borracha amazônica, que abalou toda a economia da região e o museu não escapou. Magalhães Barata, interventor da Revolução de 30 no Pará, vem recuperar o museu, restituindo seu patrimônio material e renome científico. Assume a direção o pernambucano Carlos Estevão de Oliveira, que amplia o espaço físico do Parque Zoobotânico e incentiva os estudos aplicados de piscicultura e a criação de tartarugas. Também é incentivada a pesquisa etnológica, tendo sido elaborado nesse período o primeiro mapa etnohistórico com a distribuição das nações indígenas no Brasil. 1946, consequências da Segunda Guerra. Porte de verbas, restrições na alimentação dos animais, interrupção do intercâmbio com instituições europeias. Fim do governo de Getúlio Vargas. Morte de Carlos Estevão. 1954. O Museu Guild passa a ser administrado pelo CNPq através do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Desde então, vieram pesquisadores de excelência para o Museu Guild, entre os quais se destacaram o Zé Cândido Melo de Carvalho, que foi o seu primeiro diretor, o Cândido Simões Ferreira, o outro diretor do Museu Guild foi o Walter Egler, que foi um diretor que morreu fazendo pesquisa em campo. Depois dele, Eduardo Galvão ficou por muito pouco tempo, aí assumiu Dalceu Albuquerque. E, inclusive, quando eu cheguei ao Museu Guild em 1968, Dalceu Albuquerque era o diretor. Em 1969 até 1982, dirigiu o Museu Guild Dr. Luiz Miguel Scaff. 1983. O museu ganha autonomia e estrutura de instituto do CNPq. De 82 a 85 foi a administração do José Seixas Lourenço, que eu acredito que vai ficar lembrada pela desvinculação do INPA. Logo depois, então, assumiu em 85 o doutor Guilherme de la Penha. Nesse período foi das épocas mais áureas do Museu Guild. Eu acho mais importante as pesquisas, os estudos que eles realizam em relação à nossa flora, à nossa fauna, aos nossos problemas regionais. O programa Centro de Excelência, então, em sua política científica, estabelece como um dos subcomponentes a estratégia científica, onde, então, busca a realização e o norteamento das linhas de pesquisa de cada um dos departamentos existentes nesta instituição. Departamentos de pesquisa, como, por exemplo, o Departamento de Ciências Humanas, que tem 3 áreas de atuação: antropologia, arqueologia e linguística. A botânica, o Departamento de Botânica, o Departamento de Zoologia e o Departamento de Ecologia ou Ciências da Terra, já que ali se desenvolve mais a atividade voltada à área de conhecimento de geologia. Devido à sua localização privilegiada, os manguezais constituem-se importante berçário para a criação de inúmeras espécies de peixes, caranguejos, enfim, uma fauna riquíssima, e que hoje em dia começam a ser ameaçadas devido à ação do homem. Outro importante ecossistema costeiro que interage com os manguezais são as diversas formações dunares. Essas dunas encontram-se hoje ameaçadas por um processo de ocupação urbana desordenada.
Esses processos são acompanhados através de imagens de satélite e mapeamento de campo. Nós estamos aqui na costa nordeste do estado do Pará, na região da Praia do Atalaia, a uns 250 quilômetros de Belém. E o que nós podemos observar aqui são calcários que estão aflorando na costa do estado, que mostra pelo seu conteúdo fossilífero que pertence a uma idade de mais ou menos de 25 milhões de anos. Essa unidade geológica, que é conhecida como a Formação Pirabas, foi descoberta inicialmente pelo Ferreira Pena, que nós podemos observar uma grande riqueza de fauna, tanto de invertebrados como de vertebrados marinhos. A área que atualmente nós desenvolvemos um projeto no estado do Amapá, no sul do estado do Amapá, ela é conhecida arqueologicamente, tem informações arqueológicas dessa área desde 1872, quando Ferreira Pena esteve na área e descobriu urnas no local. Esse material faz parte da coleção que ele trouxe da região. São urnas antropomorfas que você tem ossos e cinza. Esse aqui é uma urna funerária, foi entregue para a gente para trabalhar a restauração. O que temos que fazer? Fazer a limpeza desse material, tirando o sedimento, lavando esse material, botamos para secar, da secagem a gente põe na mesa para fazer a separação entre corpo, borda e base. A gente consegue colar a colagem desse material, depois de colado vai para a fase de aplicação de gesso, aí se torna uma peça restaurada. A arte uaiana também se expressa através do vulto da esfinge. Nesse sentido, temos aqui a máscara de Holocoimã, que é um ser sobrenatural canibal que reúne em si todas as doenças do mundo, todas as doenças que afligem aos uaiana. A partir do momento que essa máscara é envergada, que ela está dançando, produzindo ruídos ela própria e através de outras flautas, assim como do odor que se desprende dessa entrecasca quando está fresca, o tempo primevo se instala na aldeia e esse ser sobrenatural revive e se coloca entre os uaiana, para propiciar que os adolescentes passem da fase infantil para a idade adulta. O povo pensa todo que o índio só faz pescar e dormir. Não, ele faz muita coisa. Inclusive, ele dá muitos ensinamentos pra gente. A linguística indígena no Museu Geldi é uma coisa mais recente. Sempre existia pessoas cientistas que trabalham em Amazônia que faz lista de palavras, por exemplo, Ferreira Pena. Nimwandeju se preocupou em tentar estabelecer relações entre grupos com linguagem, mas foi só na década de 60, com Ernesto Migliazza, que passou aqui no museu, que tinha realmente linguista profissional. A situação de muitas dessas línguas, eles são ameaçadas de extinção, eles têm poucos falantes. O Matina tem somente uma falante, Maco, tem uma falante só. Então, é importante resgatar essas informações, é importante ajudar as comunidades que querem preservar a língua e aquela parte da cultura que vai junto com a língua. Esse é um dos recursos da informática que nós utilizamos para uma análise de uma língua. Nesse caso, nós podemos ouvir a palavra, que é uma palavra da língua Munduruku, Mburunda.
falado por um falante nativo da língua, que quer dizer em português seria o nosso algodão. Aqui nós temos possibilidade de visualizar o som. Nós podemos estudar a frequência, o tom da palavra, o acento e a espectrografia de som. Levanta, caboclo, acreditado no Brasil. Levanta, caboclo. Os estudos antropológicos feitos na Amazônia e pelo Museu Gueldi, eles são extremamente importantes, assim como outros de outras instituições, porque eles vêm mostrar modos de vida diferentes, especificidades sociais, especificidades socioambientais, que são importantes para que se possa pensar em modos de vida sustentáveis na região. E essa sustentabilidade, a meu ver, e pela experiência que eu tenho, ela só é conseguida na medida em que as ações de planejamento, as tomadas de decisão de planejamento considerarem o modo de vida sustentável do caboclo, do índio, dos povos migrantes que vêm para a Amazônia. Eu, embora da região, conhecendo alguma coisa, mas aprendi muito aqui pela frequência ao museu. Tem a criação da tartaruga, que agora é em cativeiro, né? Estão tentando a ariranha, né? E lá só que eu gosto de peixe-bucho. A coleta de dados no Ver-o-Peso faz parte de um projeto que o Museu Gueldi está executando, com financiamento da FINEP, para estudar a pesca no estuário amazônico. Esse projeto tem dois objetivos básicos. O primeiro é de obter dados quantitativos que avaliem a captura e esforço de pesca, para que possamos ter uma descrição do estado atual da exploração pesqueira nessa região. O segundo objetivo, é o mais ecológico, é tentar entender os ciclos biológicos das principais espécies exploradas, a sua migração, sua alimentação e sua reprodução, para que possamos ter um embasamento melhor, ter uma ideia melhor até quanto nós podemos crescer economicamente na exploração desses recursos naturais. Esse é o acari, nome dado para o ancestros pelo pessoal aqui da região. Ele tem essa placas ósseas, não são escamas, são placas ósseas, uma estrutura aqui chamada odontoides, justamente o que caracteriza o nome dele. É um peixe de fundo, tem uma boca modificada para raspagem. Ele se alimenta de pequenos animais e raspa algas, raspa bactéria das plantas. Calcula-se que existem aproximadamente 3 mil espécies de peixes na Amazônia, das quais se conhecem umas 1.800. E a região aqui do leste do Pará, apesar de densamente povoada, ainda é pouco conhecida com respeito à população de peixes, com a diversidade dos peixes. Um dos indicadores dessa biodiversidade aqui da Amazônia é o fato de, por exemplo, neste igarapé, aqui em um espaço de 1 metro quadrado, uma coleta de aproximadamente 15 minutos, nós conseguimos capturar de uma só família, Oricarídea, a família dos acaris, pelo menos 6 gêneros diferentes.
nossa coleção realmente é ter um testemunho, uma amostra do que tem atualmente na Amazônia, principalmente na região amazônica. Isso é importante para estudos de sistemática, de ecologia, inclusive porque você pode obter informações, às vezes, de animais que tinham sido coletados no século passado. Ainda é possível fazer estudos com esses animais que atualmente você pode já não encontrar mais na área em que eles foram coletados. Essa coleção, ela recebe também pesquisadores visitantes, assim como estudantes de nível universitário de várias partes do mundo, justamente porque, às vezes, somente aqui você encontra exemplares de espécies que você não tem em outro lugar do mundo, né? O Departamento de Botânica, ele tem um pouco mais de 100 anos, né? Ele foi criado com o objetivo de estudar a flora amazônica, estudar todas as espécies, estudar as espécies que compõem a flora amazônica. Foi esse o objetivo, porque isso, na época, politicamente, era uma estratégia, né, política, estudar, conhecer quais os recursos naturais e onde a flora se enquadra como um desse recurso. O herbário é uma coleção de plantas mortas como referência, como testemunho de uma flora, atual ou passada, ou que se estudou ou que se vai estudar. Então você pode estudar uma espécie hoje, daqui a 100 anos, você querer saber se aquela espécie existiu mesmo ou tal, o testemunho é o herbário. E o Mussa Pires foi esse grande reestruturador, restabelecedor da botânica no Museu Guild, né? Ele viu que aquele espaço físico estava pequeno e foi lutar por esse campo. Mas ele não via obstáculo, para ele era desafio. Ele tinha uma outra coisa, um outro objetivo grande na vida dele, que era criar uma estação de pesquisa, uma área preservada onde ele dizia, onde você não tenha que se preocupar que vai chegar o madeireiro e tirar madeira, que vai chegar o garimpeiro e tirar ouro, aquela área que seja preservada, que você faça pesquisa hoje, faça pesquisa daqui a 100 anos, que os netos de vocês venham, façam pesquisa, sempre ele dizia isso. O Departamento de Botânica do Museu Guild desenvolve quase que todas as suas linhas de pesquisa na Estação Científica Ferreira Pena, em Cachoanã. Na minha área especificamente, que é a área de ecologia e fitossociologia, nós já temos mais ou menos uns 15 hectares que estão amostrados na área de terra firme, de várzea e de igapó, que são os principais ecossistemas que ocorrem na área. E na área de botânica econômica, nós estamos levantando os recursos que são utilizados por populações dentro da área da reserva e no entorno. Plantas medicinais, plantas alimentícias, etc. Guild, quando veio para o Museu Guild, né, Museu Paraense Emílio Guild, ele, na sua reestruturação, ele já pensou em atividade de difusão científica. E, logicamente, num âmbito um pouco menor do que atualmente, onde a difusão científica ela é composta mais por atividades de museologia, de documentação, de comunicação
né, jornalismo científico, e também do Parque Zoobotânico, e um pouco da editoração. Bom, esse conjunto, né, de atividades que forma a difusão científica, na verdade, ela tem um papel muito importante numa instituição de pesquisa, onde tem o objetivo maior, que é o repasse, né, da produção científica para o público e para a comunidade científica. E a importância é que o museu é dentro da cidade. Você não precisa se deslocar, né, para ver o verde e para conhecer os animais. O Parque Zoobotânico é uma das últimas grandes áreas verdes do centro da cidade. Ele é tão importante para Belém e para a comunidade que existe uma lei municipal que protege o parque de construções em volta dele, porque essas grandes obras prejudicam quanto à insolação e ventilação. Essa lei foi criada a partir de uma mobilização entre técnicos do museu e principalmente a população de Belém, que há 6 anos atrás fez um movimento que terminou com um abraço em torno do Museu Guild e a partir daí foi criada essa lei municipal de proteção a essa área do parque. Daí essa grande importância que emocionou não só a mim, mas com todos os funcionários do Museu Guild. Eu trabalhei aqui nessa repartição 43 anos e esse era o ambiente por onde eu tomava de conta, minha responsabilidade. O pesquisador, quando montou esse museu aqui na Amazônia, foi fazendo com duas imaginações. Uma de servir para estudo, para pesquisa, e outra para proteção da própria população, porque é um ambiente seguro, com gente que conhecia, com grades de ferro. Foi feito dentro dessa base. Então, como a cidade cresceu numa velocidade demasiada, nós ficamos com o museu reduzido a uma área muito pequena. Então o pessoal ficaram tão acostumado e os governadores que tinha no momento fazia questão ainda hoje, o pessoal compra na feira, se tem algum bicho sendo negociado, o pessoal compra e vem deixar no museu. Compreendeu? Agora nós estamos enjeitando. Eu já disse diversas vezes para os rapazes que estão trabalhando aqui, eu digo, para vocês melhorar a situação, bota em cada portão uma placa, meu amigo, dizendo, não podemos mais receber isso. Já recebemos demais, mas agora estamos doando, porque não tem ambiente para isso. Nós não vemos televisão, nosso ministério não permite, mas nós vimos a matança dos animais, então isso é muito triste, né? Isso é muito triste, a matança dos animais. Então ter uma preservação como essa aqui, preservar muitas espécies de animais, então é muito importante. Gosto mais da onça, macaco. Eu gosto da onça pintada e da onça negra. Muitas pessoas têm a ideia de que o museu é aquela instituição parada, aquela instituição que parou no tempo. Mas hoje em dia os museus mais modernos, eles atuam perfeitamente ligados a novidades do momento. Principalmente este museu, que é um museu que tem a sua área de pesquisa como suporte às suas atividades. Também somos convidados a participar dos clubes de ciência, das feiras de ciências nas escolas, onde também o museu se faz presente através dos seus kits didáticos e também através da sua coleção didática, que é uma mostra do acervo científico que é apresentado às escolas e é levado aos estudantes. Como você empresta um livro, aqui também você empresta esse acervo e leva para a sala de aula. E assim aprende não em 2 dimensões, como a gente aprendeu, mas aprende com as 3 dimensões do objeto, que é uma réplica da nossa coleção científica. O Departamento de Documentação e Informação abriga em sua estrutura a Biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena e o Arquivo do Museu. Tem como objetivo principal difundir informações e documentos nas áreas de especialização do museu e sobre a Amazônia. Tem esse compromisso, não só fazer pesquisa, mas divulgar pesquisa. E como nós somos adeptas daquilo que diz Monteiro Lobato, uma nação não se faz só de homens, se faz de homens e de livros.
E o museu, então, tem feito essa nação, tem feito a Amazônia. A Amazônia tem a sua própria saída. Esse desenvolvimento sustentável, tão decantado em prosa e verso, aqui é onde ele faz talvez o maior sentido. Então é por isso que nós precisamos trabalhar como centro de excelência, enquanto um instituto de pesquisa de referência nacional e internacional, na busca desse desenvolvimento sustentável. Que possa a população daqui usufruir dos benefícios da pesquisa científica, que não pode ficar simplesmente acantonada numa biblioteca, acantonada numa prateleira de pesquisador. Elas têm que estar em ação, em conjunto com a aspiração da população regional.